Olá, tudo bem, estudantes? Eu sou a professora Mariana e vim falar com vocês um pouco sobre a língua portuguesa. Você sabe a importância da leitura? É importante você ler para ampliar todos os seus horizontes. Você que está no ensino médio, leia mais, leia textos do seu interesse, textos noticiosos, textos importantes para o seu crescimento e divida esse momento de leitura com os seus colegas também. Hoje eu te faço esse convite. Vamos ler? Vamos compartilhar momentos de leitura uns com os outros? A leitura diversificada, a leitura compartilhada, ela permite dividir seus olhares acerca do texto. Ela permite também trocar experiências leitoras e participar de discussões interessantes. Muitas vezes, palavras que você não entende, muitas vezes, experiências dos outros colegas vão contribuir com o seu conhecimento e isso vai acrescentar ao que você sabe e para você aprender mais também. Então, neste momento, nós vamos ver um curta-metragem que está baseado na crônica, a última crônica de Fernando Sabino. Esse curta-metragem tem relação com a crônica e vamos ver logo depois um pouco mais sobre esse gênero textual. Esse gênero textual ele é do campo artístico literário e ele é muito importante, muito interessante ser lido em grupo também para poder ser compartilhado. Vamos lá. Assistam agora esse curta-metragem que é baseado no autor Fernando Sabino. Agora que vocês já assistiram o curta-metragem, vamos discutir um pouquinho sobre ele? O curta, ele se trata de uma situação do dia a dia ou é uma ação incomum de se acontecer? Qual a temática do curta-metragem? Ele aborda questões sociais ou não? Agora vocês terão 2 minutos para responder um pouco e discutir em grupo essas questões. Vocês viram o curta-metragem? Vocês discutiram sobre ele? Ele foi baseado na última crônica de Fernando Sabino. Você conhece quem é Fernando Sabino? Então vamos conhecer um pouquinho mais esse autor. Fernando Sabino foi um escritor, jornalista e um editor brasileiro. Ele aí, nascido em 1923, ele ganhou diversos prêmios por sua obra, incluindo o Prêmio Jabuti, por O Grande Mentecapto. O autor faleceu em 2004, aos 80 anos, deixando crônicas e romances para serem lidos e desfrutados pelas gerações futuras. Fernando Sabino, ele era um autor além da sua geração. Ele foi da 3ª geração no modernismo. E ele é um autor que retratava os mínimos detalhes de acontecimentos cotidianos, de forma divertida, muitas vezes, e interessante. Então, ele estava além da sua geração, ele estava além do convencionalismo da sua geração, e ele permitia obras escritas deliciosas de se ler. Então, agora que conhecemos um pouquinho mais sobre Fernando Sabino, nós vamos lembrar um pouco sobre as características da crônica. Você conhece as características da crônica? Você sabe o que é uma crônica? Então vamos lembrar, que em algum momento você já viu. As crônicas são narrativas curtas. Elas diferem muitas vezes dos contos por isso. São narrativas curtas, fáceis de se ler. Tem também o uso constante de uma linguagem simples e coloquial. Ela pode ser escrita em linguagem formal também, mas sempre há marcas de oralidade, marcas ali da coloquialidade, uma linguagem simples, divertida e fácil de se ler. Há também a presença de poucos personagens na crônica. Além disso, temos um espaço reduzido, temos um tempo reduzido e as temáticas relacionadas a acontecimentos cotidianos. Então, a crônica, ela trata de assuntos do cotidiano. Muitas vezes, um simples fato, o cronista torna num momento literário, num momento poético, divertido e instigante para vocês lerem. Então, lembramos? Então, sabendo das características das crônicas, vamos retomar um pouquinho também a crônica de Fernando Sabino. Então, ela diz assim, logo no início. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um.
A Última Crônica de Fernando Sabino. Então essa é uma introdução que ele faz da crônica. E nessa ele fala do próprio escrever e ao mesmo tempo ele quer estar inspirado para achar um momento ali para ele descrever. Então vamos lá. Teremos agora algumas atividades a respeito da Última Crônica para que seja relacionado esse texto com o curta-metragem. Nós lemos o início da crônica, mas agora vamos ler outros trechos dessa crônica para que vocês associem, relacionem com o curta-metragem e assim nós façamos algumas atividades a respeito dela. Vamos ler juntos? Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, da contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. Imediatamente, a menina põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando no balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre no sorriso. Esse é um trecho da Última Crônica de Fernando Sabino. Muito lindo, né? Então vamos agora para um tempo de atividade. Pensem qual a relação desse texto, o que é mostrado nesse texto e o que é mostrado no curta-metragem. Associe os dois e vamos ter esse tempo de atividade. Aguardo vocês. Vamos lá? Agora que vocês já leram o texto, já leram as questões, vamos responder juntos? A primeira questão pergunta assim: cite uma semelhança e uma diferença entre o curta-metragem e a crônica. Qual a diferença que vocês viram aí entre os dois? Aqui são algumas possíveis respostas, né? Porque vocês podem ter visto outras diferenças. Então, tem o retrato da família humilde, sem recurso, e a expectativa da criança ao aguardar a sua comemoração de aniversário são semelhanças entre esses dois textos. Agora, a atitude e o de desprezo do garçom e a outra integrante da família, que aparece no vídeo, uma quarta. Além disso, o desfecho da história. Eu acredito que é a principal diferença entre os dois. O desfecho da história do curta-metragem em relação à crônica é diferente também. Ok? Então, algumas opções de resposta aí para vocês. Questão 2 diz sobre, no trecho do texto, 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, a quem o narrador se refere ao empregar o termo destacado, 3 seres esquivos. Vocês sabem o que significa esquivos? Eles estavam bem acuados ali naquele botequim, por eles serem uma família sem recursos, estarem ali sem graça. Então, 3 seres esquivos se refere à menina, à mãe e ao pai. Então, são os 3 que estavam ali no botequim, uma família simples e sem muitos recursos financeiros. Então, o texto se refere dessa forma a eles, 3 seres esquivos.
Na questão 3, vocês fizeram, diz assim: tanto no texto quanto na adaptação, há um trecho que mostra o desprezo do dono do botequim para com a família. Cite o trecho. Então, tanto nenhum como o outro mostra ali o desprezo do dono do estabelecimento para com eles. Qual é esse trecho? Vocês acharam? Diz assim no trecho: o homem atrás do balcão apanha a porção do bolo na mão. Apanha. Ele apanha a porção de bolo com a mão, larga-o no pratinho. Então, sugere uma atitude de insatisfação, né, de desprezo ali do dono, por causa desses dois termos, desses dois verbos. Tá certo? Então, é muito interessante ver a linguagem do cronista, ali o que o narrador, na verdade, quer propor naquele momento. Vamos lá para a questão 4? Questão 4 diz assim: a crônica narra de forma artística e pessoal fatos do cotidiano. Que fatos estão enfatizados nessa crônica? Que fatos são mais enfatizados? Então, percebemos a humildade da família, percebemos a situação social que eles vivem, o preconceito vivenciado ali dentro e talvez fora, e também a expectativa da criança, da menininha de 3 anos, em comemorar o dia do seu aniversário. Então, são fatos bem enfatizados pelo narrador, e isso traz uma comoção, traz também uma reflexão a respeito daquela situação ali. E a última questão, questão 5, diz o quê? Qual a principal intenção do cronista Fernando Sabino ao escrever essa crônica? Já está aí a resposta para vocês, né? Então, a intenção dele foi levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Então, assim como outros cronistas, Fernando Sabino tinha muitas vezes essa intenção, escrevia crônicas que abordavam situações do cotidiano e que levavam a reflexões sobre a situação do ser humano, sobre os comportamentos e sobre a vida deles. Ok? Então, fizemos? Muito bem. Então, aí está o nosso gabarito, as respostas também. E assim terminamos nossa aula, né? Desejo que vocês tenham bons estudos. Tchau, tchau. Se cuidem.